Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se você curte tudo isso, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e a gente vai continuar a nossa exploração do Against the Dark Master, jogo de fantasia épica da Macaco do Mal, que a gente está trazendo aqui capítulo a capítulo, separando os pontos mais interessantes para vocês terem uma ideia geral da pegada do jogo. Quem está chegando agora, não entre em pânico, tem a nossa playlist exclusiva do Against the Dark Master, que reúne todos os nossos vídeos sobre esse assunto, para você não ficar de fora e poder seguir com a gente nessa jornada, beleza? Quem tá ligado no movimento, quem tá acompanhando os vídeos aí na sequência, sabe que hoje vai ser o nosso terceiro vídeo pra gente concluir o capítulo 19, que vai tratar justamente de como você vai administrar o jogo aí, né? Um capítulo mais voltado pro narrador, dando várias dicas, várias sugestões de pontos que são importantes, né, para você conduzir uma história e uma campanha. Já falamos de vários assuntos nos dois vídeos anteriores, e aqui pra gente concluir esse capítulo, a gente vai falar basicamente de opções de campanha. Ou seja, o livro traz algumas regras aqui, opcionais, algumas sugestões para outros estilos de jogos, outras possibilidades para você explorar ou continuar explorando o Against the Dark Master, mesmo depois que você joga por muito tempo. Vamos ver cada uma delas a partir de agora. A primeira discussão que o livro vai trazer é justamente campanhas além do nível 10, tá? Porque assim, regra geral, regra base aqui do livro, os personagens avançam até o 10º nível, tá? A gente tem a progressão deles toda detalhada aqui até o 10º nível, inclusive em questão de feitiços, né, para os usuários da magia. Os feitiços têm 10 níveis e tal, então se você chegou no nível 10, isso quer dizer que o jogo acabou? Beleza, vou botar o livro na estante e vou passar para outro jogo? Não necessariamente. Se você quiser continuar explorando o Against the Dark Master, o livro traz aqui algumas opções para você jogar campanhas além do nível 10, tá? Primeiro, eu vou falar especificamente da questão dos feiticeiros, porque é uma regra simples, rápida, e depois a gente fala dos aspectos mais gerais, beleza? O livro vai trazer aqui a regra que ele chama de feitiço lendário. Olha só, como é que funciona isso? Como eu acabei de falar, os feitiços aqui no Against the Dark Master, eles vão só até o 10º nível. Então, como é que o feiticeiro vai progredir? Como é que o usuário de magia aí vai avançar de alguma forma que não seja, né, aumentando as outras características, as outras habilidades, mas em relação à magia, como é que vai funcionar? É uma regra bem simples. Na verdade, o que o livro diz é o seguinte: cada feiticeiro, ele tem a opção de criar um chamado feitiço lendário. Tem aqui as regras, tem aqui os parâmetros que você deve seguir junto com o narrador para criar esse feitiço lendário. Mas o detalhe é o seguinte: cada personagem só pode criar um feitiço lendário durante a sua vida. Ou seja, aquele feitiço ele vai representar o ápice para aquele feiticeiro, para aquele usuário de magia. Ele aprendeu tudo que ele poderia nos caminhos que ele escolheu e ainda foi capaz de criar um feitiço novo, um feitiço lendário, um feitiço único que pertence somente a ele. Resolvida a questão dos usuários de magia, vamos falar aqui agora de aspectos mais gerais que vão abranger o grupo como um todo e quais são as opções de campanha para essa galera. O livro traz 3 opções e a primeira delas é justamente o jogo geracional. Olha só. O que é isso? Eu já comentei aqui ao longo da série que existe a possibilidade do seu personagem ele deixar herdeiros, vamos dizer assim, protegidos, descendentes, alguma coisa nesse sentido. Então, uma opção, talvez a opção mais simples, mais básica, seja você continuar jogando com outros personagens. Ou seja, a velha guarda vai se aposentar, vai passar o bastão para uma nova geração de descendentes, de herdeiros, de uma linhagem ali que o seu herói veio construindo ao longo da campanha, tá? A ideia é essa também, não é que as coisas surjam do nada. Ao longo da sua campanha original, antes do seu personagem chegar no 10º nível, ele já vai preparando ali um herdeiro, um sucessor de alguma forma, tá? E isso, na verdade, o que isso vai se traduzir em regras? Você vai montar esses personagens sucessores da exata mesma maneira que você montou os heróis originais, tá? A única diferença é que, por conta deles serem sucessores, eles vão ganhar ali alguns pontos extras de antecedente para gastar. Mas fora isso, você vai montar os personagens exatamente iguais, tá? E também tem aquele negócio da herança, armas mágicas, itens mágicos e tal. Aí vai a critério de cada um, mas em princípio, aquele personagem não quer dizer, aquele personagem mais antigo não quer dizer que ele tenha morrido, né? Ele pode continuar vivo, e por que ele vai se desfazer de um item que de repente salvou a vida dele várias vezes e passar adiante? Pode acontecer, pode não acontecer, mas isso é uma coisa que precisa ser discutida. Em termos de regra, a única coisa que você vai ter nesses personagens novos e diferentes são esses pontos extras de antecedentes. A segunda opção que o livro vai trazer aqui para campanhas além do nível 10 é o que ele chama aqui de progressão conservadora. Como é que vai funcionar isso em termos de mecânica? Na progressão conservadora, os personagens simplesmente vão parar de ganhar XP
ao atingir o 10º nível, tá? Mas aí, como é que eles não vão avançar mais nada? Não, eles vão continuar avançando, mas num ritmo mais lento e usando as regras, que a gente até já comentou aqui em vídeos anteriores, salvo engano tem um vídeo específico sobre isso, os personagens vão continuar progredindo através das regras da jornada heróica, ou seja, dos marcos de jornada. Existe toda uma mecânica envolvendo isso, que a gente já comentou em vídeos anteriores, como eu falei, mas é uma progressão mais lenta, mais devagar, que vai depender de diversos fatores para você ir avançando. Ou seja, não é aquele negócio de todo final de sessão você vai ganhar uma quantidade de XP e daqui a 3, 4, 5 sessões você sobe de nível. Não. A progressão da jornada heróica ela é mais lenta, ela pressupõe várias outras condições que eu já comentei. Então, é uma maneira de você continuar jogando com os mesmos personagens, tá? Só dando uma desacelerada ali na subida de nível, vamos falar assim. E por fim, a terceira opção que o livro vai dar aqui para campanhas além do nível 10 é a que ele chama de progressão contínua. Ou seja, aqui os personagens vão continuar ganhando XP da exata mesma maneira. Só vai aumentar os requisitos para eles irem subindo de nível, né? Quando você olha a tabela de avanço de nível lá, é fácil perceber qual é o tipo de progressão que você usa caso você queira avançar além do nível 10. Qual é o detalhe aqui? Na verdade, essa progressão contínua vai permitir que os mesmos heróis continuem ali numa campanha muito acima da média, tá? Mas não é por isso que eles vão ficar de uma hora para outra overpower também, porque à medida que os níveis vão avançando, vai ficando mais difícil também você ir melhorando as suas outras habilidades. Mas quando você vai conseguindo, claro, você vai chegar a níveis épicos, vamos colocar dessa maneira, né? Então, quem curte esse tipo de jogo, quem curte essa pegada, também tem essa opção de você seguir indefinidamente com os personagens originais e continuar ganhando XP da mesma forma. Isso, em tese, não vai afetar o balanceamento do jogo, porque por mais que você vá ganhando XP e vá subindo de nível, vai se tornando também mais difícil você ir aumentando as suas características, que é o que de fato vai fazer diferença para o personagem melhorar ou não quando você já chegou nesses níveis absurdos, vamos chamar assim. Para a gente fechar esse raciocínio e avançar para um outro tópico aqui do capítulo, tem um detalhe interessante que eu queria ler para vocês, que eu chamo aqui o legado de um herói, que é justamente aquilo que eu tinha mencionado da questão dos objetos mágicos que são herdados de um personagem para outro. Olha a visão que o livro traz a respeito disso. Vou ler aqui um trechinho. Tenha em mente que, embora os novos personagens possam herdar itens, riquezas e habilidades especiais de seus predecessores, eles ainda estão sujeitos às regras de criação de personagens. Eles não ganham brindes, além dos pontos de antecedente extra, né, que eu comentei aqui, e não podem obter nada que não pudessem obter por meio das opções regulares, mesmo que signifique que o item lendário que foi entregue a eles é significativamente menos poderoso do que costumava ser na campanha anterior. Ou seja, mesmo que aquele personagem já antigo tinha um mega ultra power item e ele transmite esse item para o novo personagem, para o sucessor, esse item ele vai ser infinitamente menos poderoso do que ele era. Por quê? Olha o detalhe aqui. Isso é intencional. Novos personagens devem descobrir o verdadeiro potencial das habilidades ou itens que herdaram durante o curso do jogo, se eles vão ser um elemento importante em seu conto ou não. Talvez o estranho anel que o seu tio deixou para eles não fosse apenas um anel mágico comum, afinal. Ou seja, eu acho que uma ideia que ilustra bem essa situação é o caso do um anel do Bilbo, né? Ele era um objeto poderoso no Hobbit, mas não se tinha descoberto ainda todo o potencial dele, o que só vai acontecer depois que ele é transmitido para o Frodo. Ou seja, a ideia básica é essa, ou seja, os personagens mais novos, eles podem até herdar itens mágicos dos seus predecessores, mas você, narrador, vai dar uma reduzida aí de poder, porque aquele personagem novo vai ter que ter a sua própria jornada e ir descobrindo ou redescobrindo todas as habilidades daquele item mágico. Para a gente avançando para o final do vídeo e para fechar o conteúdo desse capítulo, o livro vai apresentar aqui uma outra opção de jogo que aqui não tem nada a ver com níveis, tá? Não importa o nível que o seu personagem está. A ideia aqui é apresentar um outro estilo de jogo, um outro tipo de cenário que o seu grupo pode achar interessante experimentar. E aqui são campanhas de baixa magia. E ele apresenta duas opções aqui. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês. As opções são: os heróis são a exceção e 100 conjuradores de magia, tá? Então, qual é a proposta desses cenários alternativos aqui para você jogar? A ideia é que a magia seja uma coisa sutil, rara, pouco comum, pouco acessível. E essas duas vertentes vão ter algumas diferenças. Então, a primeira delas, na qual os heróis são a exceção, os personagens, eles vão ser, por exemplo, os últimos conjuradores, ou as últimas pessoas que conseguem ter acesso a itens mágicos, a usar itens mágicos de alguma maneira, né? É a exceção da exceção. A ideia aqui também pode ser
que os personagens estejam experimentando ali um período de redescoberta da magia, de renascença da magia. Eles são os primeiros a serem afetados. E por enquanto, talvez no início da campanha ali, os únicos que conseguem, como eu falei, ou conjurar magias ou usar objetos mágicos. A pegada é mais ou menos essa, tá? E o segundo tipo de campanha de baixa magia que o livro apresenta aqui pra gente é uma campanha um cenário onde não existem conjuradores de magia. Ou seja, veta magos, tá? Você que vai fazer o seu personagem, não pode utilizar heróis que sejam usuários de magia. Ou seja, magos, animistas, práticos e campeões. A gente já comentou um pouquinho sobre todas essas classes nos vídeos anteriores, mas essas 4 são as classes que são usuárias de magia. Ou seja, isso vai deixar para você, vai sobrar para você somente o guerreiro e o ladino. É um tipo de jogo diferente, talvez não agrade a maioria, mas para a galera que curte, existe essa possibilidade, existe esse cenário que pode ser bastante interessante também. É um cenário onde, de fato, não existe nenhum tipo de conjurador, não existe nenhum tipo de magia. Isso pode ser mais adequado se você quer um cenário ali que tenha um aspecto um pouco mais, entre aspas, aqui, muito entre aspas, histórico, ou seja, menos fantástico, né? Ou talvez, se você quiser, a magia ela pode até estar presente nesse mundo, mas ela é de uso exclusivo do Dark Master e dos seus aliados, entendeu? A magia é algo que precisa ser combatido, na verdade, né? É uma outra pegada, é uma outra proposta, uma outra visão do jogo, né? E aí, nesse caso, de você escolher esse cenário sem conjuradores, né, sem magia, existe uma outra classe, na verdade, que você pode introduzir justamente para preencher essa lacuna ali da ausência de conjuradores de magia, né, da ausência de usuários de magia. Então, na verdade, além do guerreiro e além do ladino, você teria a classe do sábio, né, que está aqui. Sábio, o erudito, chame como quiser, né, com toda a progressão dele aqui, com todas as especificações para você usar esse tipo de personagem. Então, nesse estilo de jogo, você teria essas 3 classes possíveis, guerreiro, ladino e o sábio, sendo que o sábio vai preencher ali a lacuna, vai fazer as vezes ali de mago, só que ele não vai ter grandes poderes. Ele vai ter aquele papel talvez mais mental, né, talvez mais intelectual ali do mago, etc e tal. Enfim, são estilos de jogos diferentes, tem grupos que podem querer experimentar, tem grupos que podem achar interessante ou não, mas o fato é que o Against the Dark Master se preocupou, vamos colocar assim, em apresentar versões alternativas para os seus próprios cenários. Então, quem quiser testar, o convite está feito. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seus comentários. O que vocês acharam dessa avalanche de informação que a gente teve aí nos últimos vídeos, tá? Deixa aí pra gente continuar trocando uma ideia. Quem quiser seguir viagem com a gente, é só se inscrever logo aqui no canal, ativar o sininho. No próximo vídeo, a gente vai entrar num capítulo novo, o capítulo 20, que vai tratar das recompensas. Quais são os prêmios, quais são os tesouros que aguardam os heróis na jornada contra o Dark Master. Fique com a gente e a gente se encontra na próxima resenha.